Olhe para essa nuvem escura e ameaçadora. Ela está girando? Que diabos está acontecendo aqui? O que você está vendo é chamado de supercélula. É uma tempestade, geralmente com trovões, que contém uma corrente ascendente girando em torno de um eixo vertical. É por isso que ela também leva o nome de rotativa. Na verdade, existem 4 tipos de tempestades: unicelular, multicelular, tormenta e supercélula. De todas, as supercélulas são as mais raras e mais severas. Normalmente são isoladas de outras e duram de 2 a 4 horas. As supercélulas são muito comuns nas grandes planícies dos Estados Unidos, em particular na área conhecida como Tornado Alley. Mas também podem ocorrer em outras partes do mundo, por exemplo, na Europa, Argentina, Uruguai e sul do Brasil. Essas tempestades podem ser de qualquer tamanho, grandes e pequenas, de alta ou baixa altitude. Também estão associadas aos tornados mais graves, embora nem toda supercélula possa gerar um, e geralmente produzem grandes quantidades de chuvas torrenciais e granizo, e são acompanhadas de ventos fortes e rajadas de vento. Rajadas descendentes são ventos fortes que descem de uma tempestade. Quando atingem o solo, se espalham muito rapidamente. São perigosos, pois podem causar muitos danos. Embora também sejam frequentemente confundidas com tornados, são um fenômeno totalmente diferente. Vamos dar uma olhada em como ocorre uma rajada assim. No início de uma tempestade, há uma poderosa corrente de ar ascendente. É por isso que a nuvem cresce verticalmente e granizo e gotas de chuva começam a se formar em seu interior. A tempestade amadurece e a corrente ascendente continua alimentando a nuvem com um ar úmido e instável. As pedras de granizo e as gotas de chuva agora são grandes e pesadas o suficiente para cair no chão, mas às vezes a corrente ascendente é tão forte que suspende grandes quantidades de granizo e chuva na parte superior e no centro da tempestade. Mas digamos que um pouco de ar seco entre na parte central e inferior dela, o que pode causar uma rajada descendente. Quando isso acontece, toda aquela quantidade de chuva e granizo da parte superior da tempestade se precipita em direção ao solo, arrastando uma grande quantidade de ar. Essa massa ganha velocidade, e assim que a enxurrada atinge o solo, é como um fluxo de água que sai de uma torneira e atinge a pia. Ela se espalha em todas as direções a uma velocidade incrível, às vezes mais de 160 km por hora. Mas o que você provavelmente encontrará é chamado de microexplosão. Isso significa que esses ventos terríveis estão confinados a uma área menor que 3,5 km de diâmetro. Ao falar sobre tornados, não posso deixar de mencionar os vulcânicos. Eles são possivelmente um dos fenômenos naturais mais assustadores. Quando um vulcão entra em erupção, lança rochas quentes e cinzas na atmosfera. Quanto aos pedaços de lava e gases quentes, descem pela encosta do vulcão. Quando esse fluxo está se movendo para baixo, alguns dos gases presos em seu interior começam a subir e girar ao mesmo tempo. Eles são espremidos pelo ar ao redor, o que os faz girar cada vez mais rápido. É assim que nasce um tornado vulcânico. Pelo lado positivo, ele tem uma vida útil muito curta. Se você já viu uma coluna de ar em chamas, isso é um tornado de fogo. Uma combinação assustadora de sons de redemoinho e inferno escaldante. Esse perigoso fenômeno natural também é chamado de redemoinho de fogo. E ocorre principalmente durante incêndios florestais, que enquanto queimam, criam uma grande área de ar quente e fervente logo acima do solo. Quando esse ar escaldante se mistura com mais frio que está mais acima, resulta em um redemoinho que agita os detritos em chamas e as chamas, os mais poderosos, podem se estender por centenas de metros no céu. Outro fenômeno natural perigoso é chamado de tempestade de neve. Se você for pego por uma delas enquanto dirige, não encontrará um lugar seguro na rodovia. Porque esse é um período intenso, mas felizmente bem curto, de forte nevasca que vem acompanhado de fortes rajadas de vento e, às vezes, até de raios. As pessoas já conhecem esse fenômeno há algum tempo, mas o termo em si, bem como o aviso associado a esse perigo, surgiu apenas em 2018. Outro perigo das tempestades de neve é algo chamado congelamento repentino. Pensando bem, faz sentido.
A queda rápida da temperatura e a neve recém-caída fazem com que as rodovias fiquem lisas muito rapidamente. Isso torna o controle do carro quase impossível. O próximo acontecimento curioso sobre o qual falarei é muito raro e ainda pouco compreendido. Geralmente não é algo grande e turbulento. Os redemoinhos de areia podem ser minúsculos e desaparecer em minutos. Eles parecem funis de areia que sobem em espiral a partir do solo. Mas ao contrário de seus parentes aterrorizantes, os tornados, esses bebês normalmente não são motivo de preocupação. E ainda, de acordo com a definição, se enquadram na mesma categoria dos furacões e tornados. Todos esses três fenômenos naturais apresentam uma coluna de ar girando em torno de um polo invisível. E são formados durante a colisão de diferentes tipos de ar. Úmido versus seco, ou quente versus frio, e assim por diante. Mas os furacões geralmente se formam sobre um corpo de água, onde o ar frio desliza sob o quente. Os tornados descem em espiral do céu quando o ar quente sobe por uma massa de ar frio, e os redemoinhos de areia se materializam no solo. Apesar do nome, eles podem, na verdade, agitar qualquer detrito solto. O critério principal é que as peças devem ser pequenas e leves o suficiente para que sejam levantadas por um vórtice de movimento rápido. A propósito, você sabia que algumas nuvens podem prever condições climáticas extremas? Por exemplo, as prateleiras. Elas parecem saídas de um filme de ficção científica. Se formam quando o ar quente e úmido fica preso na corrente ascendente. Parecem ameaçadoras e geralmente indicam que uma tempestade está chegando. Essas enormes protuberâncias brancas sobre sua cabeça são chamadas de nuvens mamatos. Podem fazer você acreditar que o céu está caindo. A maioria se forma quando o ar sobe na atmosfera, mas aparecem no momento em que o ar úmido e frio desce e se mistura com o seco. O resultado são essas nuvens únicas de aparência de arroz inchado. A propósito, se você vir esse fenômeno no céu, é sinal de que o mau tempo está próximo. As nuvens do tipo Glória da Manhã são extremamente raras e inofensivas. Se parecem com tubos enormes que se estendem pelo céu por até mais de 950 quilômetros, permanecendo relativamente baixas. A maioria dos pesquisadores concorda que elas dão as caras quando uma corrente de ar ascendente atravessa uma nuvem. Isso cria a aparência ondulante característica. O ar frio na parte de trás faz com que ela afunde para baixo. O melhor, mas não o único lugar para ver uma Glória da Manhã é o Golfo de Carpentária, na Austrália. Se você decidir viajar para lá para avistar uma delas, escolha um período entre o final de setembro e o início de novembro. Você já viu discos redondos enormes no céu? Muito provavelmente eram nuvens lenticulares. Elas geralmente se formam sobre lugares grandes e altos, como montanhas ou colinas. Quando o vento forte se choca com alguma barreira, cria-se uma onda de ar, que meio que envolve o obstáculo. E quanto mais alta for a barreira, mais frio se torna o ar que está subindo sobre ela. Em algum momento, a umidade que ele contém se transforma em gotículas de água, que originam essas nuvens incomuns. As lenticulares podem se parecer com ondas, pizzas ou até mesmo uma pilha de panquecas. Já estas, a seguir, se formam na parte baixa do céu e depois de um mau tempo. As do tipo arco-íris aparecem no topo de nuvens inchadas de baixa altitude após tempestades. Geralmente pairam a uma altitude de cerca de 1.800 metros. Quando o vapor de água contido nelas se condensa, as gotículas resultantes agem como prismas, o que cria capas multicoloridas sobre as nuvens. E um fato bônus bastante assustador. Uma das causas mais comuns de incêndios florestais são os raios causados por tempestades, mas você já ouviu falar do contrário? Bem, agora você sabe. Isso aconteceu em 11 de maio de 2018, não muito longe de Amarillo, no Texas. O Mallard Fire não só criou uma enorme nuvem densa no alto do ar, mas seu calor também causou uma violenta tempestade, que mais tarde despejou toneladas de pedras de granizo do tamanho de moedas de 25 centavos a 95 quilômetros de distância, no condado de Wheeler, no Texas. Um pôr do sol roxo. Você deve ter visto um desses pelo menos uma vez na vida. Normalmente não é nada ameaçador e tem a ver com a forma como a luz viaja. A que o sol produz é branca. Quando passa por um prisma, você vê ondas de luz de cores diferentes, de vermelho e laranja a azul, verde e índigo.
Ela normalmente se desloca em linha reta se não houver nenhum obstáculo no caminho. As ondas mais curtas, incluindo azuis e roxas, são espalhadas mais facilmente quando encontram esses obstáculos, como moléculas e aerossóis na atmosfera. Como o Sol está baixo no horizonte ao nascer e se pôr, sua luz precisa passar por mais moléculas que espalham violeta e azul. As cores que seus olhos captam são o amarelo, laranja e vermelho, mas com as condições certas é possível ver o lindo céu roxo. Às vezes ele surge por motivos muito mais assustadores, como furacões, incêndios florestais ou tempestades de poeira. A concentração de vapor no ar aumenta e a luz se espalha mais do que o normal. Poeira, sol poente e nuvens baixas também contribuem para esse espetáculo natural. O céu fica laranja e vermelho ao entardecer se ainda houver luz suficiente. Em seguida emite tons de rosa, que se misturam com um azul escuro acima. Bem, você se lembra do que acontece quando essas duas cores se encontram? Surge o roxo. Nem todo furacão faz o céu ficar dessa cor, e tentar adivinhar se isso vai acontecer é como apostar em um arco-íris. Ainda assim, as pessoas relataram que vários grandes furacões provocaram esse fenômeno. O céu verde pode parecer tão espetacular quanto o roxo, mas na verdade também grita perigo. Ele geralmente está lá para avisar que uma tempestade, granizo ou tornado está por perto. Essa cor única é resultado da mistura dos raios solares amarelos com a luz azul vinda das nuvens de tempestade. Você está curtindo um belo dia à beira-mar com uma brisa fresca nos cabelos, quando de repente percebe que a água começa a recuar da praia a uma velocidade enorme. Este é um sinal para começar a correr o mais rápido e distante que puder. Isso provavelmente significa um tsunami a caminho. Uma reação rápida maximiza as chances de sobrevivência. Se perceber que o nível do mar está subindo, mas não parece muito extremo, pode ser outro sinal de um tsunami. Acontece em 40% dos casos, e a entrada de água é a primeira onda dele. A próxima, muito maior e mais perigosa, geralmente ocorre em cerca de 10 minutos. Outra coisa é que ele gosta de surgir com alguns sons altos. As pessoas os descrevem como um trovão, uma locomotiva, um helicóptero ou apenas um estrondo alto. Você vê um canal de água agitada na praia? É melhor ficar longe da água. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície e ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma maneira estranha, formando essas correntes. Você pode ver uma quebra estranha nas ondas, ou uma área com uma cor diferente do resto da água. Pedaços aleatórios de algas marinhas indo em todas as direções são outro sinal de alerta. Se acontecer de ficar preso em uma corrente de retorno, tente se manter à tona, mas não ir contra ela. Você só irá desperdiçar energia preciosa. Grite por socorro e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair da corrente, nade diagonalmente até a costa. Da próxima vez que vir nuvens de formato cônico no céu, lembre que é um bom momento para começar a procurar algum abrigo. Se continuar assim, uma forte tempestade está a caminho, mas se uma delas com esse formato começar a girar, significa que está prestes a se transformar em um tornado. Se houver abelhas por perto, elas podem salvá-lo de grandes problemas um dia. Essas pequeninas trabalhadoras ficam mais ativas do que o normal quando sentem que uma tempestade está a caminho, e aceleram para coletar mais néctar antes que ela os atinja. Uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios de que esteja chegando. O segredo para isso são pelos supersensíveis nas costas que podem captar acúmulos eletrostáticos de nuvens de tempestade. Durante séculos, as pessoas notaram que os animais agem de maneira estranha alguns dias antes de grandes eventos sísmicos. Os cachorros não param de latir, as vacas param de dar leite, e os sapos, ratos e cobras saem de casa. Parece que os animais podem sentir ondas de choque iniciais menores que são imperceptíveis para os humanos. Os cientistas tentaram encontrar alguma explicação para isso e realizaram testes e experimentos intermináveis. Até agora, ainda estão tentando explicar esse mistério. Você pode sentir o cheiro de ozônio no ar? Quando uma tempestade está a caminho, é o odor mais distinto e acre que se pode perceber. Uma carga elétrica de um raio o liberta de altitudes mais elevadas. O outro cheiro de chuva mais agradável é o petrichor. A água da chuva desperta moléculas em plantas, árvores, concreto e asfalto, e o aroma se espalha por todo lugar. Você pode até sentir esse cheiro na própria boca. Todos aqueles íons positivos no ar que um raio libera se misturam com o ozônio e a saliva. E é assim que você fica com aquele gosto metálico amargo.
Quando um raio está prestes a cair, você pode ouvir sons bizarros de crepitação, zumbido ou vibração vindos de objetos de metal próximos. As palmas das mãos podem começar a suar, e é capaz que seu cabelo fique em pé. Esse é um claro apelo à ação para salvar sua vida. Cargas positivas estão passando por seu corpo, tentando alcançar a parte carregada negativamente da tempestade. Confie em mim, você não quer que elas o atinjam. Se não vir nenhum abrigo que possa alcançar rapidamente, tente se tornar menor do que os objetos ao seu redor. Abaixe seu guarda-chuva e fique longe de cercas de arame, canos de metal, trilhos e outros objetos metálicos. E não se deite no chão, provavelmente está molhado, o que significa que é um ótimo condutor de eletricidade. Se de repente você notar fendas no asfalto ao lado de sua casa, pode ser um sinal de alerta de sumidouro. Inspecione sua residência por dentro. A porta começa a emperrar, ou talvez haja uma lacuna onde as paredes encontram o teto. Armários e gavetas de cozinha irregulares, pisos inclinados, escadas que começam a se inclinar, vazamentos de água após cada chuva e molduras deslocadas são sinais de que um sumidouro está prestes a abrir. Para saber se é definitivamente um deles e o quão perigoso é, você precisa consultar uma empresa de engenharia. Se encontrar um sumidouro que já esteja lá, fique longe. Cerque ou ponha cordas no local para torná-lo menos perigoso para os outros. Você precisará de ajuda profissional para corrigir o problema. Alguns vulcões gritam quando estão prestes a entrar em erupção. Pequenos terremotos que costumam acontecer antes produzem um zumbido. É praticamente inaudível para os ouvidos humanos, mas às vezes atinge uma frequência que permite ouvi-lo como um estranho som estrondoso ou sibilante vindo do solo. Esse ruído é conhecido como tremor harmônico. Com alguns vulcões é o barulho das bolhas de magma vibrando ao passar por fendas na crosta terrestre, mas nem sempre é assim. Se os cientistas conseguirem entender o que exatamente causa esses gritos vulcânicos, poderão criar um sistema limitado de alerta precoce para erupções vulcânicas. Se você estiver na natureza, preste atenção à água em riachos, quedas d'água e rios. Se o nível estiver caindo rapidamente, mesmo que esteja chovendo, isso pode ser um indício de um deslizamento de terra próximo. E se você escutar um leve ruído estrondoso ou sons incomuns, como pedras batendo umas nas outras, pode significar que detritos estão vindo em sua direção. É um sinal para ir para a segurança imediatamente, como agora mesmo.